Eclesiastes capítulo de número 11, verso 7 até 12, verso 8. Diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, com as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Ó Deus, permita que esta palavra que foi lida seja, Senhor, na explicação, através da explicação, da aplicação, um instrumento nas tuas mãos para, ó Deus, despertar cada um de nós, ó Deus, para prestarmos atenção aos valores que a tua palavra nos ensina, para que nós desfrutemos a alegria, mas pensando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto particularmente escrito para o jovem, para os jovens, para as pessoas que são mais novas, é claro. Há menções explícitas aqui à juventude. Não que ele seja um texto que tenha princípios e contenha uma mensagem somente para os jovens. Mas aqui, em todo o livro de Eclesiastes, como nós vimos, a preocupação do pregador com tudo e com todos. Ele toca, sem dúvida, em várias áreas da vida. Ele nos ensinou, nos ajudou a olhar para o mundo, ver todas as coisas, os acontecimentos e entender que tudo está debaixo do cuidado, da mão, da providência de Deus.
Nada passa despercebido a Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos fez olhar para além dessa vida também, para o dia da morte e as coisas que acontecerão depois da morte. Ele nos ensinou muitas coisas, como pensar a vida, e sobretudo de pensar a vida, de analisar a vida, de um ponto de vista de alguém que não tem Deus. Como é triste a vida de alguém que não tem um compromisso com Deus. É uma completa vaziez, é uma completa loucura, é um desespero terrível. Ele olha para o mundo e vê simplesmente eventos e mais eventos, uma roda sem sentido. Ele olha para as coisas da vida que são boas em si mesmas, mas elas se tornam uma coisa tão entediante, algo tão, a diversão, o entretenimento, algo, as pessoas que têm enveredado, têm achado que vão ter prazer nisso, vão achar sentido para a vida nessas coisas, elas experimentam, e em pouco tempo vão perceber que, na verdade, não podem alcançar qualquer tipo de satisfação plena nessas coisas. Esse texto que nós lemos tem 2 imperativos importantes. O que são imperativos? Do ponto de vista da nossa gramática, o que é um imperativo? Rebeca, é uma palavra que expressa, é um verbo que expressa ordem. Você percebeu? Tem 2 importantes, mais destacados, existem outros, mas 2 que sobressaem aqui aos nossos olhos. O primeiro está no verso de número 9, do capítulo 11. Alegra-te, jovem. Verso 1 do capítulo 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Alegra-te, jovem, e lembra-te do teu Criador. Alegra-te, lembra-te. É isso, essas 2 palavras vão nortear, na verdade, vão explicar para nós, vão dar o toque, o tom de toda a nossa consideração aqui. Então, primeiro, veja aí, o primeiro. Desfrute o presente de olho no futuro. Esse é o conselho dele. Verso 7 até o verso 10. Alegre-se em toda a vida. É a mensagem final do pregador. É a mensagem final do pregador à juventude. Alegre-se em toda a vida. Entretanto, ele diz que o estilo de vida deve ser tal, o seu estilo de vida, nesse meio de alegria, nessa busca por alegria, deve ser um estilo de vida que seja aceitável diante do juiz de toda a terra, diante do qual um dia nós compareceremos e nós seremos julgados, a todos nós e cada ato que nós realizarmos. Nossa vida presente deve ser alegre, ele diz. Deve ser alegre. Tão agradável aos olhos como o sol na luz do amanhecer. Ele diz no verso 7 do capítulo 11, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. São expressões, são figuras para falar dessa alegria. A vida presente deve ser tão alegre, deve ser tão agradável aos olhos como o sol na luz do amanhecer. Não sei se você já teve oportunidade de acordar bem de madrugada e ver o sol nascer. Que coisa mais linda, dependendo então do lugar, é lindo. Ele diz que a vida tem que trazer tanta esperança, a vida precisa ser tão cheia de sentido e de significado para a juventude, que deve se parecer com isso. Mas a consciência de que devemos prestar contas a Deus por nossa vida em sua totalidade também deve estar presente. E mais ainda, à luz do verso 8, ele diz que nós devemos ter consciência de que os dias de sofrimento e morte também nos alcançarão. O verso 9 diz: alegra-te, aproveite bem a vida, goze tudo o que você quiser,
Mas no meio do seu gozo, no meio da sua alegria, lembre-se que Deus examinará até mesmo a qualidade dos seus prazeres e a maneira pela qual você se diverte. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe e, porém, alegra, goza, experimenta a vida, curta a vida. Porém, estava tudo indo tão bem, né? Qualquer pessoa deste mundo, o mais hedonista, o mais fanfarrão, o que gosta de fazer as maiores farras, concordaria até esse ponto. Alegra, goza a vida, vai, tenha prazer, busque o que está no seu coração. O problema é que ele diz assim, porém, sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. A vida deve ser vivida levando-se em conta os valores da eternidade, é o que ele está querendo nos transmitir aqui. Alegria é um problema para os seres humanos, né? O problema não é nem tanto porque as pessoas não têm alegria. Aliás, os seres humanos são especialistas em alegria. A juventude inventa todos os tipos de coisas para se alegrar. O problema é que essa alegria é uma alegria superficial. Todas as pessoas que conhecemos se alegram de alguma maneira. Mesmo aquelas que mais sofreram, elas se alegram. O problema é o modo que se alegram e o objeto dessa alegria. Esse é o problema. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, lá entre os versos 24 em diante, esclarece que o que está errado com o ser humano, e porque a ira de Deus se manifesta do céu contra eles, se situa o problema não no fato de que não temos alegria, de não termos alegria, mas que nós buscamos alegria em objetos errados, em coisas erradas. Romanos 1, verso 24. O que Paulo diz aí? Que os seres humanos trocaram o objeto da sua alegria. O Criador é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso era, antes do pecado entrar no mundo, o grande alvo, o grande objeto, aquele que nos dava alegria, o que produzia alegria. Mas o que o homem fez? Ele colocou a criatura no lugar do Criador, ele colocou a criação. Primeiro ele diz, verso 24 e verso 25, em relação à própria adoração. As pessoas deviam se deleitar em Deus, deviam se deleitar em Deus, ter prazer em Deus, em cultuar a Deus. Mas o que elas fazem? Elas se alegram em ídolos, em cultuar, em adorar simulacros de Deus. Tem prazer na própria criatura no lugar do Criador, verso 25. Depois, em relação aos próprios prazeres, às alegrias, em relação aos prazeres, verso 26 e verso 27, eles se alegram e buscam prazeres inversos, invertidos. No âmbito dos relacionamentos, é aí que ele declara que homens se inflamaram na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, mulheres com mulheres. O prazer que era para ser feito segundo Deus, experimentado dentro de uma relação monogâmica, heterossexual, para sempre, no casamento, homem e mulher, experimentando, tendo prazer um com o outro. Agora, há uma inversão. O homem busca agora a alegria de maneira diferente, o prazer de maneira diferente. Em terceiro, quanto ao conhecimento, em relação ao próprio conhecimento, eles negam Deus e partem para um outro tipo de conhecimento.
buscam satisfazer o conhecimento em outras coisas. Nós temos dificuldade em nos alegrar. O problema não é nem tanto na alegria em si. O problema está no modo em que nós nos alegramos. E especialmente o conteúdo da nossa alegria, em quem nós colocamos a nossa alegria. Esse é o problema que ele está levantando aqui. Alegra-te, jovem. Alegrem-se. Tenham prazer. Saibam, porém, que Deus pedirá contas. Deus pedirá contas. Segundo imperativo aqui é: lembra-te. Lembra-te de viver para o teu Criador antes que a morte chegue. Verso 1 até o verso de número 7. Esse é o segundo imperativo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa ordem aqui é muito importante. Ele não começou com a lembrança, com o verbo lembrar, lembra-te. Ele começou com alegra-te. Isso é muito importante aqui. Porque a questão é a seguinte: a alegria, ela pode ser passageira, especialmente se não experimentada conforme Deus. Há alegria, sem dúvida alguma. Dizer que o que essas pessoas fazem aí não é alegria. O problema é que é no objeto errado, é da maneira errada, e ela é por isso muito passageira. Ela não nos preenche. A alegria pode ter um objeto então errado. Ela pode ser fragmentada e desfrutada de maneira errada. O pregador, o Eclesiastes, diz que há uma maneira de desfrutar a alegria verdadeira, uma alegria plena, uma alegria completa. Há uma maneira de viver neste mundo com a consciência de que enfrentará no final desta vida o juiz de toda a terra sem medo. Sabe qual é? Lembrando do teu Criador nos dias da tua mocidade. Alegra-te, mas esta verdadeira alegria só pode de fato nos alcançar, ou a alcançarmos, se lembrarmos do nosso Criador. Lembra-te, lembra-te, lembra-te do teu Criador. Primeiro, o que significa isso? Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador significa aqui, meus queridos, lembra-te de que eu sou Deus. Deus está chamando atenção para o seu próprio caráter. Isaías capítulo 40, verso 12 ao verso de número 31, nos dá uma descrição de Deus, de uma das formas mais belas de toda a Escritura Sagrada. Deus é o Senhor. Olha o que ele diz acerca de Deus nesse texto. A quem, pois, me comparareis? Lembrar de Deus é lembrar de quem Ele é. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é lembrar-se de que Ele de fato é Deus. Ele diz: eu não sou como você, eu sou Deus, faço o que você não é capaz de fazer. Fui eu quem criei tudo isso, é eu que dirijo tudo isso, sou eu quem controla todas as coisas, sou eu que estou acima de você e acima de tudo. Eu faço o que eu quero. Esse é o Deus da Bíblia, e é por isso que Ele pode realmente fazer forte ao cansado. Ele pode fortalecer aquele que já não tem esperança alguma. Lembra-te do teu Criador significa lembra-te que eu sou Deus. Deus está dizendo. Mas lembra-te também, aqui significa lembra-te do que eu sou o teu Salvador. Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 12, de 1 a 14. E quem ficou com esse texto, por favor, leia. Mas os irmãos vão acompanhar em suas Bíblias. Veja que passagem interessante. Esta foi no Antigo Testamento, pelo menos uma das manifestações mais claras de que de fato Deus é o Salvador do seu povo. O contexto são as pragas lá do Egito. Deus
havia praga após praga, manifestado o seu juízo sobre a terra do Egito, sobre os deuses do Egito. O último, então, será a morte dos primogênitos. E aí, Deus revela-se ao povo, mostrando que Ele é o Salvador. E como serão salvos? Veja aí, capítulo 12, de 1 a 14, por favor. Olha, preste atenção, o sangue desse cordeiro será passado, deve ser tingido as portas, os portais das casas com esse sangue. Este dia será um memorial, ou seja, deverá estar na lembrança de vocês. Lembra-te, lembra-te. O que essa história nos mostra? De uma das formas mais claras do Antigo Testamento, como Deus salva o seu povo. Eles deveriam sacrificar um animal no dia da Páscoa, e o sangue daquele animal deveria ser passado na verga da porta. O anjo passaria a noite, essa foi a instituição da Páscoa, passaria a noite e olharia para o sangue na porta, e as pessoas que estavam naquela casa, especialmente o primogênito, não seria afetado pelo anjo de morte. Deus passou por cima, em outras palavras. A justiça de Deus estava satisfeita. O sangue fez propiciação. O sangue na porta, essa é uma figura que perpassa todo o Antigo Testamento. O sangue, a vítima de um inocente no lugar do pecador. Isso faz propiciação pelos pecados. Isso produz perdão, porque alguém morreu no meu lugar. Essa era a consciência que o crente do Antigo Testamento tinha. É por isso que exatamente no Novo Testamento vem alguém chamado Jesus, o Filho de Deus encarnado, e ele vive 33 anos de vida sobre a face da terra, e ele sofre em todos esses 33 anos de vida, mas de uma maneira muito mais intensa na cruz do Calvário. O sangue dele é derramado. Isso é o cumprimento da Páscoa. Essa é a nossa salvação. Lembra-te do que Deus fez por você. Quando o texto diz, lembra-te do teu Criador. Percebe? Ele diz, alegra-te, jovem. Alegre-se. Mas lembra-te também que Ele é o teu Deus. Lembra-te do que Ele fez por você. Lembra-te de que Ele não poupou o seu próprio Filho por amor de vós, por amor de vocês. Mas lembra-te também dos mandamentos. Lembra-te do Criador, significa aqui, lembra-te dos teus mandamentos, dos mandamentos de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Abra sua Bíblia aí também, o Alex vai ler para a gente. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 8 de Deuteronômio. Olha, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Abra aí, e o Alex vai começar a ler no verso 11. Olha aí, como é que ele começou? Mas vigia para não esquecer dos... Lembra-te, não quiser obedecer a voz do Senhor, seu Deus. Vários momentos nessa leitura, e o livro de Deuteronômio está cheio, e diz no capítulo 6, no capítulo 9, no capítulo 10, ele diz, lembre-se da lei. Estes mandamentos que eu dou para vocês, que eu coloco para vocês, são mandamentos de um Deus bom. É para o bem de vocês. A certo momento ele diz, olha, que Deus há entre as nações como o Deus de vocês. Eu tenho dado mandamentos justos para o bem de vocês. Obedecer faz bem. Por isso, lembra-te do teu Criador significa lembra dos mandamentos. Mas lembrar também aqui, certamente tem implicações que dizem respeito, como já vimos, ao próprio Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, verso de 1 a 4. Lembra-te do teu Criador significa lembrar-se do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo diz nessa carta. 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4. Preste atenção. E é interessante que esse texto começa exatamente assim. Irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 13, ele também diz assim, irmãos, eu tenho desejo de estar entre vocês para repartir o Evangelho. O que é interessante, tanto em 1 Coríntios capítulo 15, como também em Romanos capítulo 1, é que ele está se dirigindo a crentes, pessoas já salvas.
o Evangelho, é interessante, se dirige a nós, crentes. Nós precisamos ouvir o Evangelho, nós precisamos ser submetidos à pregação do Evangelho. É esse o problema dos crentes aqui da cidade de Corinto. Por isso que ele diz: irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho. As piores heresias surgem quando o Evangelho não é pregado claramente para as pessoas. Há um vácuo, fica um vazio, e aí qualquer coisa, quando a igreja não deixa claro o Evangelho, do púlpito não se ouve com clareza essa mensagem, essa que o apóstolo Paulo falou, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que Ele morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, que Ele ressuscitou. Essa é a mensagem mais pura, essencial do Evangelho, e isso precisa ser levantado pela igreja. Precisamos inventar modas para renovar a igreja, para avivar a igreja. A igreja morre quando o Evangelho, um crente se desvia, a parte por outras coisas, quando ele esquece do Evangelho, quando a igreja não é fiel ao Evangelho, quando ela se mete em muitas programações, muitas coisas, muitas mensagens, muitas estratégias de crescimento e tudo mais, e se esquece de que é o Evangelho, a pregação do Evangelho, que renova a igreja, que renova a fé. Por isso Paulo diz, depois de tratar de tantos... na verdade, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está sendo irônico. Porque Corinto é a igreja problemática do Novo Testamento. Ele trata do capítulo 1 ao capítulo 4 de divisões dentro da igreja, uns dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e assim por igreja dividida. Capítulo 5 tem um problema de uma imoralidade tão grande, que Paulo diz: eu tenho vergonha de dizer para você, de até falar para vocês sobre esse assunto. Capítulo 7 tem problemas quanto ao casamento. Capítulo 8, outros problemas. Capítulo 9, problemas. Capítulo 11, o problema de dons espirituais dentro da igreja, uma confusão, uma baderna. Quando chega no capítulo 15, ele diz: ufa, agora eu venho lembrar-vos o Evangelho. Nessa história todinha, o que vocês esqueceram foi do Evangelho. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do Evangelho. Qual a lembrança que leva à verdadeira e mais profunda alegria? Nós só vivemos uma vida de profundidade, só vivemos uma vida com significado, e a nossa alegria de fato preenche a nossa alma quando nós compreendemos o que Jesus Cristo fez por nós. Você compreende o que Cristo fez por você? Qual a lembrança que leva à verdadeira e mais profunda alegria? Do que você precisa sempre ter em sua mente? Eu queria dizer 3 coisas a respeito das quais, de fato, produzem alegria em nossas vidas. Em primeiro lugar, você precisa nascer de novo. Você precisa ter um coração regenerado, senão você não terá a verdadeira alegria. Essa é a lembrança que de fato produz alegria em você, qualquer um de nós aqui. Eu queria dizer para você que está dentro da igreja há muito tempo, você que nasceu na igreja, por assim dizer, você está dentro de uma igreja já desde que você nasceu, seus pais têm te trazido, trouxeram, e você está hoje, que é uma grande bênção nascer na fé. Eu nasci num lar assim. Isso me privou, evitou de muitas coisas terríveis. Eu não tive, graças a Deus, a oportunidade de experimentar. Graças a Deus por isso. Tenho o grande privilégio de dizer isso. Mas sabe de uma coisa? Também é muito perigoso que essas pessoas que estejam há tanto tempo na igreja, elas se adaptem
na verdade, a religião e não pensem que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. É necessário nascer de novo. O fato de você ser bonzinho, de ter uma vida certinha, isso não significa que você seja nascido de novo, que os seus pecados estejam perdoados. Não significa que você foi regenerado. Não significa que você, de fato, experimentou o Evangelho. Lembrar-se do Criador, só podemos nos lembrar quando o nosso coração, de fato, é transformado. Segundo, você precisa meditar no Evangelho constantemente. Depois de salvo, regenerado, lavado no sangue de Jesus, convertido, justificado, você precisa meditar no Evangelho constantemente. Você precisa experimentar o Evangelho antes de tudo, antes de qualquer coisa, como nós já vimos. Mas você precisa também depender do Evangelho dia após dia. Crente que não medita no Evangelho vive uma vida nas trevas. Porque o que é o Evangelho? É exatamente a boa notícia de que os meus pecados foram perdoados. E se nós deixamos passar a vida sem pensar no Evangelho, nós pensamos que vivemos, que adquirimos, temos alguma coisa diante de Deus pela nossa performance, pelo nosso desempenho. Nós somos destruídos, esmagados pelas acusações do diabo. É o Evangelho que nos liberta. O Evangelho, a gente acha que evangelização, ou pregar o Evangelho, é para os não crentes, é lá fora. Não, precisamos mudar essa visão. Paulo diz, eu venho lembrar o Evangelho. Precisamos ser constantemente lembrados da mensagem do Evangelho, da mensagem do perdão, de que é no sangue, é por aquilo que Cristo fez por nós, é pelo desempenho de Cristo, pela lei que Ele obedeceu, imputada a mim, que eu tenho vida, que eu tenho salvação. Os meus pecados, cada momento em que eu sentir que estou acuado, acusado diante de Deus, eu preciso confessar os meus pecados a Ele. Vamos experimentar o Evangelho dia após dia. E mais ainda, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar para as outras pessoas que Jesus Cristo salva. E ainda, você precisa enxergar as outras pessoas através do Evangelho. É terrível quando nós enxergamos as pessoas de um ponto de vista não cristão, não evangélico. Paulo diz que, inclusive, quando ele experimentou o Evangelho na sua vida, a própria visão dele acerca das pessoas mudou. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, ele diz que ele nem via Cristo mais da mesma maneira, e nem as outras pessoas. E aí ele então diz aquele famoso versículo, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É impressionante, às vezes a gente está convivendo com pessoas que se converteram, mas a visão dela em relação às outras pessoas é uma visão tão mesquinha, tão difícil, tão cheia de preconceitos, cheia de... Novas são todas as coisas. O Evangelho nos faz enxergar o outro de maneira diferente, como pecadores, tal como eu sou. E por último, ande pelo Espírito e não pela carne. Ande pelo Espírito Santo, não pela natureza pecaminosa. Gálatas 5,16 nos fala dessa vida dirigida. É possível, dirigida pela natureza adâmica, pecaminosa, natureza, e aí tem todos os frutos ou as obras, todo tipo de coisas perniciosas, terríveis, mentiras, imoralidades, gritaria, bagunça baderna, mas uma vida dirigida pelo Espírito, alguém que anda no Espírito,
pelo Espírito de Deus, se manifesta nele coisas do Espírito Santo, amor, alegria, paz, tudo isso. Lembra-te do teu Criador. Lembrar do Criador durante a nossa vida traz alegria. Você não terá problema com alegria. Está te faltando alegria, está te faltando prazer para viver, a sua vida não faz sentido. Há um vazio tremendo dentro da sua alma. O problema é que você quer ter uma alegria, ter prazer nessa vida, sem considerar, sem se lembrar quem é o teu Criador. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é aquele que declara que estamos perdoados mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo. E Ele te chama a viver no Evangelho, viver pelo Evangelho. Isso significa viver também no Espírito. Feche seus olhos, vamos orar.